Já. Boa noite. Eu venho aqui pela primeira vez fazer alguns comentários sobre Dom Afonso V de Portugal, pertencente à dinastia de Avis. Se nós pesquisarmos na grande maioria dos livros da história de Portugal, como é o caso do livro de Oliveira Martins, História de Portugal, e outros, nós vamos encontrar que quando é chegado o momento de mostrar a história de Portugal na época da dinastia de Avis, o rei Dom Afonso V, ele é tratado de modo muito rápido, é tratado como o rei chamado de o africano, e eu acredito que esse período de Dom Afonso V sempre mereceu novos estudos. Então, durante mais ou menos uns 5 anos, eu fiquei procurando investigar os estudantes do campo da história que tinham tratado exatamente do governo de Dom Afonso V. Encontrei uma tese de doutoramento. Essa tese de doutoramento é chamada de O Império do V Afonso de Portugal, de 1448 a 1481. Então, trata-se de uma tese de doutoramento que foi apresentada ao Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, junto com a Universidade de Lyon, sobre a orientação do professor Dr. Paulo Miceli e do professor Dr. Denis Menjou. E a tese foi defendida por Mariana Ide Salles. Mariana Ossueide Salles. É uma tese de doutoramento que tratou exatamente desse período do governo de Dom Afonso V. Veja bem, essa tese mostra o quê? Essa tese vai mostrar que o rei Dom Afonso V, ele teve uma vontade muito grande de organizar Portugal para que Portugal fizesse a restauração do Império. E é o trabalho de Dom Afonso V, é uma análise de suas pretensões imperiais, uma análise minuciosa, mostrando também o casamento do rei Dom Afonso V, com a princesa herdeira de Castela, que nós trataremos depois a parte, dessa questão, o casamento de Dona Joana com Afonso V. E também ele trata também do casamento da irmã de Dom Afonso, que é Leonor de Portugal, com o imperador do Sacro Império Romano Germânico, chamado de Frederico III de Habsburgo. E a elevação da própria irmã do rei de Portugal, Dom Afonso V, ao título de imperatriz, e sua outra irmã, também casada, exatamente com o rei de Castela.
Então, essa pretensão imperialista é algo que não foi muito tratado ao longo dos textos da historiografia positivista. Mas nessa tese de doutoramento, nós vamos encontrar exatamente essa pretensão. Essa pretensão começa exatamente a partir do momento que o rei pretende conquistar algumas possessões, algumas regiões, exatamente na África, né? E termina no momento em que Dom Afonso casa-se com a princesa herdeira do trono de Castela. A princesa herdeira do trono de Castela é Dona Joana. Esse casamento de Dom Afonso V com Dona Joana de Castela foi celebrado em 30 de maio de 1475 em Placência, e Dona Joana foi declarada a rainha de Castela. Portanto, na ocasião do casamento, né, ela foi proclamada rainha de Castela e tornou-se também a rainha de Portugal. É o segundo casamento de Dom Afonso V. O que nós percebemos nessa tese é que, além da tese mostrar os caminhos na realização das pretensões, essas pretensões não foram objetivadas se nós analisarmos que, primeiro, Portugal possui uma nobreza muito forte, uma nobreza que não tinha sido controlada pelo rei. Então, Dom Afonso não conseguiu esse controle da nobreza, e isso era necessário. Outra coisa, não havia ainda um exército forte a serviço do Estado português, não é? Nós encontramos Portugal nesse período ainda, um Portugal que está esse Estado português, ele é um Estado ainda objetivado dentro daquele modelo do Estado que vem do período medieval. Então, era necessário uma ruptura com todas essas organizações do Estado medieval, do feudalismo medieval, para a construção do Estado nacional. Então, o que vai impedir Dom João V da construção desse Quinto Império é exatamente a falta do preparo para fazer de Portugal um Estado que tivesse exército próprio, que tivesse um sistema tributário bem organizado, um controle da nobreza e uma submissão da nobreza ao rei. Então, eu pretendo mostrar com isso que existia em Dom Afonso V realmente uma proposta, não é, de unificação da Península Ibérica, trazendo a coroa da unificação para Portugal e para ele próprio.